boa tarde. Continuamos, com mais uma passagem bíblica para a nossa meditação. Hoje a gente vai estar meditando sobre o poder da armadura. Como é que você pode entender a mensagem de hoje? A mensagem de hoje é: uma armadura bem ajustada traz êxito na batalha. Como texto inicial, nós vamos estar lendo Efésios 6, de 13 a 18. Amém? Eu vou estar lendo na versão da linguagem no dia de hoje, né? Então vamos lá. Por isso, peguem agora a armadura de Deus que lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Amém? Como entender todas essas instruções na prática? Então a gente vai passar agora para uma história que está no livro de 1 Samuel, né? 1 Samuel 30, é a guerra contra os amalequitas. Eu vou estar lendo um pedaço dessa história. 2 dias depois, Davi e seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado a Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que suas mulheres e seus filhos e suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar, e choraram até ficarem sem forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem e ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: eu devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vai atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida e água, figos secos e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer e nem beber. Mas depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio e sou escravo de um amalequita, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui há 3 dias, porque eu fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território do grupo de famílias de Caleb e queimamos a cidade de Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até onde os amalequitas estão?
Sim, respondeu ele, se o Senhor prometer, em nome de Deus, que não me matará, nem me entregará ao meu dono. Então ele levou Davi, e os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, festejando, por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até anoitecer. E nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: estes animais são seus. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado atrás, no ribeirão de Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários e de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: eles não foram conosco, por isso não nos daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e seus filhos e ir embora. Olha só. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão fazendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez desta ordem uma lei e até hoje ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziclag, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem: este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jatir, Aroer, Sifimote, Estemoa, Racal, Orma, Gorazã, Atasse, Hebron, e também as cidades das tribos dos Jerameelitas e dos Queneus, todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado. Olha que tremendo. Nós começamos falando da importância da armadura. Nós começamos a atender às instruções de Paulo aos Efésios, onde ele está falando para esse povo de Éfeso, claro, isso no Novo Testamento, né? Da importância deles pegarem. Por que eu gostei muito dessa versão da linguagem dos dias de hoje? Peguem a armadura. Por que pegar? Porque isso requer uma atitude sua. Ou seja, a armadura de Deus existe, o revestimento espiritual existe? Existe. Mas quem tem o trabalho de vestir a armadura é você. E quando a gente fala de vestir a armadura, nós estamos falando de um revestimento. Porque vestir a armadura é vestir no mundo espiritual de força e de poder, da presença do próprio Deus, né? Para que você possa resistir o dia mal. Como diz aqui no versículo 13, que vocês venham a resistir os ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, continuar firme e sem recuar. Porque, irmãos, a grande batalha do cristão é essa: sede firmes e constantes e superabundantes na obra do Senhor. É muito fácil você servir, adorar a Deus quando está tudo fácil para você, quando está tudo caminhando conforme você gostaria que caminhasse. Mas e quando o dia mal chega? Né? Esse texto aqui diz que somente o revestimento espiritual faz com que você tenha ações sobrenaturais.
Como assim? As ações sobrenaturais do homem se dão quando a sua intimidade, a sua busca a Deus faz com que no mundo espiritual haja uma roupa espiritual, que é o caso da armadura, que habilita ele a passar por todas as circunstâncias e a lutar no mundo espiritual contra os seus inimigos, e que a Bíblia vai dizer que os nossos inimigos não é carne nem sangue, mas principados, poderes, são os potestades nas regiões celestiais. Então nós estamos falando do mundo espiritual, que nós dizemos que são demônios. Demônios que militam de noite e de dia para trazer a você o quê? A destruição, o roubo, né? A matança em todos os gêneros, em todo o entendimento que você possa ter de todos os âmbitos, porque ele pode matar. A gente pensa que matar, sendo só o contexto de Davi, num contexto real de guerra física, mas não. É matar também numa bala perdida, é matar o espírito da morte entrando nos hospitais, mas também é matar sonhos, é matar amizades, é roubar casamentos, é destruir lares, é destruir ministérios. Então nós estamos falando, na verdade, de uma luta que é real. Ela é real. Agora, é importante buscar, pegar a armadura, Agora, quem é que sabe manejar a armadura? Quem é que sabe usar a armadura? Então a gente, através de uma história do Antigo Testamento, a gente vai perceber através de Davi, um personagem do Antigo Testamento, que a Bíblia tem como homem segundo o coração de Deus, onde o Novo Testamento atesta que Jesus é da raiz, é da descendência de Davi, o seu trono seria perpétuo. Então nós estamos buscando no Antigo Testamento os princípios, as coordenadas, as atitudes que geram soluções para o dia mau, que está aqui em Efésios 6. Amém? Então vamos lá. Nós acabamos de ler que Davi estava distante de Ziclag. E quando ele chega em Ziclag, ele vê um cenário de destruição. E muitas vezes o dia mau chega com destruição. Nesse contexto aqui da história, a destruição também era física, porque os amalequitas, eles tocaram fogo, né, nas habitações de Davi e levaram os familiares de Davi e os familiares dos guerreiros de Davi. A gente está falando aqui de um cenário de destruição que não é só física, através do fogo, mas também de destruição emocional. Porque quando você chega, e eles são guerreiros, né? E você chega com um exército, e ele vê um cenário, aqui no versículo 10, de uma cidade queimada, né? De mulheres, filhos levados embora. Toda aquela imagem da família, aquele aconchego familiar, caiu por terra, né? Eu creio que guerreiros como Davi e seu exército, o que eles mais gostariam é de ter o aconchego do lar e da sua casa depois de travar várias batalhas e estarem fora por muitos dias. E a gente vê aqui nesse contexto que foi justamente o lugar, né, onde seria de refúgio, onde seria de afeto, onde seria de aconchego, se transformou num lugar totalmente destruído pelo inimigo. Então aqui já vai uma mensagem para você, você que enfrenta grandes pelejas no seu lar por causa da sua família, você que de repente é coluna da sua casa, você que de repente está na igreja, mas o seu marido ainda não está convertido, ou você, pai e mãe, que o seu filho está numa fase difícil, que ele não quer saber da igreja.
né? Talvez o cenário, né, da sua casa seja esse, né? Um cenário de destruição. Mas Deus manda te dizer, através desta história, que tem solução. Amém? Por quê? Porque ainda que Davi e os seus escudeiros tivessem se abatido em primeiro momento, você é ser humano e você tem direito a chorar sim, né? Quando nós nos deparamos com um dia mau, que diz Efésios 6, quem é que não chora, né? A Bíblia diz que Jesus chorou. Então, Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. Você imagina aqueles homens de guerra tudo forte, acostumado a carregar aquela armadura pesada de guerra, ruim, chorar até perderem as forças? Eu estou falando de homens maduros na batalha. É para você entender que quando a Bíblia diz assim, quem está de pé, cuide para que não caia, né? O dia mau ele chega para o justo e para o injusto, né? Ninguém está livre de passar um tempo, uma estação na vida onde a destruição chegue, onde o desemprego chegue, onde a má notícia chegue, né? Só que a história não se encerra por aqui. Eu acho linda a palavra de Deus, porque ao mesmo tempo que ela não esconde o conflito, ela não esconde o cenário ruim de destruição, ela ao mesmo tempo ela dá o que a gente chama de solução. Então vamos lá. Davi ficou então numa situação muito difícil. Olha aí, quantas pessoas não devem estar numa situação muito difícil hoje? Pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos que falavam até em matá-lo a pedradas. Queridos, olha como uma coisa puxa a outra. Davi, ele estava sofrendo tanto quanto os seus escudeiros. Afinal de contas, as esposas dele também tinham sido levadas como prisioneiras de guerra. Afinal de contas, a assolação também chegou no lar de Davi. Mas aqui a gente faz um diferencial de dois tipos de pessoas. Como é que você costuma se comportar no dia da má notícia? Você perde a cabeça e tem atitudes destrutivas, como os guerreiros de Davi? Ou você é como Davi? Os guerreiros de Davi ficaram tão amargurados que pensaram em até matar Davi com morte de apedrejamento. Será que isso iria resolver alguma coisa? Atitudes irracionais não ajudam a você vencer o dia mau. Isso é deslocar todos os sentimentos ruins para uma pessoa injustamente, que assim como eles estavam fora, mas também estavam em peleja, estavam em batalha. Esses homens aqui de Davi, quase que eles fazem uma injustiça contra Davi. Eles já estavam pensando em matar o líder. E aí a gente tem que estar muito atento quando o dia mau chega para as atitudes destrutivas, as atitudes de rompante, as atitudes movidas às emoções. Tá mal no casamento? Esfria a cabeça. Não decide separar quando tá tudo em carne viva ou tá tudo pegando fogo não, como a situação de Davi, porque depois você pode se arrepender. Geralmente, quando as pessoas estão com as emoções à flor da pele, elas têm atitudes irracionais. E vou te dizer mais, se elas não tiverem o revestimento ou a maturidade espiritual
a ponto de dominar suas emoções, elas ainda prejudicam os outros e torna-se o quadro pior ainda. Essa é a maturidade dos escudeiros de Davi. A sorte é que eles têm um líder, né, que demonstrou aqui nessa passagem ser centrado no meio da dificuldade da luta. Davi, ele ficou numa situação muito difícil, mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. Olha aí a diferença. E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Olha a diferença. Uns em meio à luta, o dia mal, decide matar o outro e culpar o outro pelos seus desgostos. E Davi, no dia mal, eu vou buscar a Deus, eu vou orar a Deus, eu vou pedir discernimento a Deus, eu vou buscar as coordenadas em Deus. Como é que eu posso sair dessa situação? Eu quero ouvir o que Deus tem a me falar sobre isso, nessa situação que na minha força eu não posso mudar. Essa é a diferença da maturidade espiritual. Quem é o maduro na fé? É aquele que depende mais de Deus. É aquele que no meio da adversidade não se afasta de Deus, mas pelo contrário, a adversidade faz ele estar mais íntimo de Deus. Porque quando a gente fala aqui do manto sacerdotal para consultar a Deus, no Antigo Testamento, isso é o princípio do que nós conhecemos no Novo Testamento como o quê? Como oração. É oração. Aqui o Espírito Santo não estava dentro de Davi. O Espírito Santo estava sobre. Porque nós só adquirimos a bênção do Espírito de Deus morando em nós como templo, depois da morte de Cristo. Então veja bem, qual é o princípio que eu trago aqui? Nós que já estamos no Novo Testamento, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos aquele que nos dá a direção, que fala conosco, mas para isso é preciso estar cheios do Espírito Santo. Para termos condições de, no meio de uma tormenta, de uma tempestade, você escutar a voz de Deus, não a voz de Satanás, nem a voz da sua alma. Porque se você ouvir a voz da sua alma, você vai fazer besteira. Como os escudeiros de Davi quase atentaram contra ele, quase mataram a ele. Rapidamente, Davi decidiu consultar a Deus. E aí a gente tem pequenas noções de liderança cristã. Você sabe por que uma pessoa ela é líder? Porque ela tem a racionalidade necessária, ela tem o equilíbrio necessário para sair de situações. O líder, ele tem que manter a autoridade, ele tem que manter a rédea e ele tem que manter o controle da situação. Ah, mas porque ele é super-homem, ele é forte em si mesmo? Não. É porque o líder é aquele que mais ouve a Deus, o líder é aquele que mais se sujeita a Deus, por isso ele é a pessoa que mais serve a Deus. A característica de um líder cristão não é aquele que fica dando ordens ou aquele que despacha atividades para liderados fazerem, atividades essas que de repente ele não gostaria de fazer. Não. O líder cristão, ele é um referencial. O líder cristão, ele faz primeiro, ele chega primeiro, ele ora primeiro, ele só faz aquilo que o Espírito de Deus manda ele fazer. Por isso o líder cristão, ele é um servo. Ele só está à frente porque é ele que tem maturidade para ouvir e discernir a voz de Deus e fazer do jeito que Deus manda. Porque o erro, às vezes, de muitas pessoas que chegam à liderança é ter um falso entendimento de administrar as coisas segundo o seu entendimento, ou segundo o que entende que os seus olhos veem. Existe uma coisa chamada discernimento espiritual. Davi, ele buscou discernimento em Deus do que fazer, qual era a situação e mais, o que sucederia se eles fossem atacar o inimigo. Ou seja, Senhor, eu devo investir nessa luta. Senhor, o Senhor vai nos dar vitória. Vou dar vitória, vocês vão recuperar tudo, você os pegará e libertará os prisioneiros. Então, quer dizer, a grandeza de um servo de Deus
está independente, única e exclusivamente da voz do Senhor. Pode estar gente querendo apedrejar ele, mas ele está ali, ó. Não, eu tô fazendo o que Deus manda eu fazer, eu estou obedecendo a Deus, e a gente sabe que na obediência tem vitória. Na obediência tem honra. Por isso Deus entrega a vitória nas mãos de Davi. Nós lemos que no meio do caminho eles acreditam que não é sorte. Nós acreditamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, no meio do caminho, por permissão de Deus, eles encontram um escravo egípcio que foi abandonado pelo exército que atacou eles dos amalequitas, e abandonaram o cara como se fosse um cachorro, como se fosse sei lá o quê, porque tem gente que nem cachorro abandona. Ah, tá doente? Não queremos mais você. Deu um chute. O cara estava 3 dias, 3 noites sem comer e sem beber. Davi dá de comer, Davi dá de beber, e ele se torna um poderoso instrumento para que eles fossem chegar ao território do inimigo. É por isso, sabe que essa lição aqui está ensinando a gente? É por isso que a gente não deve menosprezar o valor de ninguém. Porque o inimigo menosprezou. E é assim que ele faz. E quer fazer com todo ser humano. Fazer ele acreditar que ele não tem valor, que ele não serve mais para nada. Mas um homem segundo o coração de Deus, um líder nato segundo o coração de Deus como Davi, ele sabe aproveitar até aquele que está doente. E ele sabe achar uma função para ele, e ele sabe usar até mesmo nas debilidades aquele que não está 100% bem, mas que ele recupera, porque ele deu de comer e de beber, e fez desse escravo alguém livre, porque ele conta que ele era um escravo dos amalequitas. Davi, ele já age como um libertador, primeiro não da sua casa, da sua família, nem do seu povo, mas primeiro de um escravo que estava nas mãos do inimigo. E aí Davi segue, o inimigo já cantando vitória, aqueles homens, depois de ter bebido muito, comido muito, estavam de barriga cheia. Aí o que Deus dá? Uma estratégia para Davi, que eles iam atacar no amanhecer do dia, e eles lutaram até o anoitecer. É por isso que tem muita batalha que é travada na madrugada, minha irmã. Hein, meu irmão? Tem muita luta que a gente trava na madrugada. Na madrugada é que a macumba está sendo feita, às 3 da manhã, à meia-noite, antes de 6 horas. E a gente às vezes não sabe por que a gente perde o sono. Por que perdeu o sono? É para pelejar, porque Deus quer dar vitória. Entendeu? E o mais bonito disso tudo é que, como Deus falou, Davi recupera tudo, recupera os animais, recupera as esposas, de todo mundo recupera tudo e está muito feliz. Isso é uma história de superação. Se Davi conseguiu, numa época que o Espírito Santo não habitava dentro dele, você que tem o Espírito Santo, que é a igreja, que é templo do Espírito de Deus, você tem tudo para ter vitória, porque isso aqui é uma palavra de vitória. Eu não sei qual área da sua vida que o inimigo veio com destruição, se foi a sua família, se foi finanças, não importa. Se foi ministério, eu não sei, se foi área de trabalho, se está acontecendo alguma destruição na área de trabalho, que você está vendo que o inimigo, que na permissão de Deus, mas que aconteceu algo no seu ambiente de trabalho, você tem aqui as coordenadas, os princípios para você vencer o inimigo. Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a gente está falando do mundo espiritual. E aí, para terminar, é muito interessante, né? Como que essa passagem também tem noções de liderança? A Bíblia vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas, né? E ela também vai dizer que a nossa justiça é trapo de imundícia. Porque a Bíblia diz que ninguém está habilitado para fazer justiça. Ou seja, enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, ó, que Paulo diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Um corpo que representa
as concupiscências e os desejos mais profundos da carne, nós não estamos aptos para julgar, muito menos para querer fazer justiça própria em relação a qualquer pessoa. Teve alguns homens aqui do exército de Davi, no versículo 22, ele diz assim: mas alguns homens ordinários e de mau caráter, que tinham ido com Davi, disseram: eles não foram conosco, por isso não lhe daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e seus filhos e ir embora. Como é que a Bíblia chama esses homens? Mau caráter. Eles estavam dizendo o seguinte: aquele povo ali, aqueles 200, aquele povo que ficou para trás, que ficou nas malas e tal, eles não guerrearam, então eles não vão ter parte no despojo de guerra. Eles não vão pegar os animais, não vão pegar nada que a gente conquistou do inimigo. Isso é o que a gente chama de justiça, né? A própria justiça, né? E Davi, como um bom líder, né? Bom líder, ele sabe contornar e ensinar aqueles que têm mau caráter. Está escrito na Bíblia, tá? Homens de mau caráter, no versículo 22. Ou seja, ele tem que saber tratar o caráter dos liderados. Então ele vai dizer assim: não. Aí ele vai botar no plural, ó. No versículo 23, ele vai dizer assim: mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Então ele está falando assim: olha só, Deus não discriminou ninguém. A vitória foi para a família deles também. Foi em relação às esposas deles, os filhos, as filhas, os bens dele, né? Então, Davi, ele soube entender que aquele exército que ficou para trás, os 200, não ficou para trás porque eles quiseram dar assim uma desperta. A Bíblia diz que estavam cansados, sem condições de lutar. Então a gente vê um Davi que se mostra misericordioso. Um Davi que dá e dá liberalmente, né? Um líder que sabe entender quando o liderado não está bem e não cobra dele por isso a ponto de puni-lo, porque não correspondeu da maneira que ele queria. Assim era a mentalidade dos homens, mas não de Davi. Davi era um homem fiel, um homem justo, a ponto de entender que aquilo ali era um momento. Eles não estavam em condições, apenas isso, mas todavia são homens fiéis, né? Homens fiéis a ele. Amém? Então eu deixo aqui essa palavra, espero que tenha edificado a sua vida. A palavra que Deus estava assim incomodando meu coração para fazer um vídeo sobre essa palavra. E o Espírito Santo vem acrescentar e falar cada vez mais no seu coração. E que você possa ter nessa palavra a sua vitória e a direção de Deus. Para você recuperar tudo aquilo que você sabe que ainda não está 100% na área da sua vida. E que você sabe que Satanás está fazendo resistência, mas que você venha conquistar tudo em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus, e você venha ter bom êxito. Amém? Graça e paz de Deus te abençoe.